Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, já estamos completando aí um ano dos casos de pandemia no Brasil e 11 meses das regras de restrição social, restrição da liberdade e da mobilidade das pessoas. Agora, nós temos ainda mais informações de propostas da mídia, jornalistas, políticos e líderes da área da saúde da necessidade de se fazer lockdown em várias cidades. Vamos prender todo mundo dentro de casa, lockdown absoluto. Porque só assim nós vamos resolver os problemas da enfermaria, da UTI. A UTI está ficando lotada. Eu vou explicar para vocês o que faz sentido e o que não faz sentido nessas informações. E mais, por que é que a mídia consegue nos dar informações ruins sobre a pandemia o tempo todo e ao mesmo tempo a gente vê a informação de que a pandemia vem em ondas? Nós já tivemos a primeira onda, a segunda onda e aparentemente, digo para vocês, nós estamos iniciando uma terceira onda. Para entendermos isso, seria muito interessante até para melhorar as estratégias sociais de tratamento e de intervenção social dado pelos governantes e pelos médicos, a noção do ciclo natural da doença. O ciclo natural da doença é um tipo de raciocínio que todos nós, médicos, quando entramos na graduação médica, já somos apresentados a esse conceito. Então, eu sou endocrinologista e o que eu vou dizer para vocês não é uma informação privilegiada, mas é uma informação que todos os jornalistas, a população de forma geral, influências digitais e os especialistas deveriam ter e informar bem as pessoas para a gente poder se localizar nesse jogo de notícias desagradáveis. O ciclo natural da doença ela começa com a contaminação. Na hora que o vírus entra dentro do corpo. Na Covid-19, o vírus entra e começa a se multiplicar, o número é muito pequeno, não dá sintomas. Até que chega a um certo volume de vírus e as reações do próprio corpo que começam a aparecer os sintomas. Na Covid-19, eu já vi artigos que falam que isso pode demorar 1, 2 dias, muito rápido, ou até 14 dias, bem lento. Na média, alguns consideram 5 dias, 7 dias. Vamos usar para raciocínio nosso 7 dias. Esse período de incubação sem sintomas, a pessoa não vai saber que está doente. Só que, infelizmente, aparentemente 2 dias antes dos sintomas já aparece a transmissão. Então a gente já começa a transmitir para pessoas próximas de nós antes de termos os sintomas. É por esse motivo que, quando identifica uma pessoa doente, o adequado é colocar ela em quarentena para não transmitir e todas as pessoas próximas a ela, porque elas já podem ter pegado a doença e ainda não estarem tendo sintomas, mas pode estar transmitindo. Quanto tempo a quarentena? Aí vamos usar o tempo máximo de incubação, 10 a 14 dias. Vai depender do hospital, do serviço e do país, o número que considera. Mas vamos considerar então 7 dias de incubação. Começou os sintomas, é uma fase leve, que parece uma gripe, então é síndrome gripal, a famosa gripinha. Você pode ter só dor de cabeça, pode ter só diarreia, você pode não ter febre, pode ter perda do olfato, pode ter perda do paladar. Como os sintomas são muito leves, às vezes a pessoa vai demorar para se tocar que aquilo é Covid, ela já está transmitindo, mas ela não pensa. Dor de cabeça dela, fala, acho que isso é enxaqueca, meu nariz está escorrendo, acho que isso é rinite alérgica, estou tendo um pouco de diarreia, acho que eu comi alguma coisa estragada, o meu problema foi o leite. Depois desses momentos iniciais de dúvida, com certeza vai acender uma luz amarela. Estamos na pandemia da Covid, pode ser Covid, o que devo fazer? No começo da pandemia, falava, fique em casa, não faça nada, se tranque, espere sentir falta de ar. Hoje em dia não precisamos dessa informação, não é adequada essa informação. O que é o melhor fazer? Eu tenho certeza, entre em contato com um médico de sua confiança, serviço médico de sua confiança, ou um serviço médico que você tenha disponibilidade, não importa. O médico atendeu, o que ele deve fazer? Notificação para a Secretaria da Saúde. Então, vai começar a aumentar o número de novos casos. Com quanto tempo depois da contaminação? Pelo menos 7 dias. Então sai a mídia e fala assim, olha, aumentou o número de contaminação por causa da imprudência da população durante o Carnaval, Natal, Ano Novo. Se o número de casos novos começou a aumentar 7 dias depois, pode ser. Se for muito menos que isso, ou muito depois disso, muito improvável que seja. Então, culpando a coisa errada. A síndrome gripal, ela vai durar quanto tempo? 7 a 10 dias. Vamos considerar de novo 7 dias. Nessa fase, o sistema imunológico vai se aprimorando,
vai atacar e destruir melhor as células infectadas e o próprio vírus, e a gente adquire a cura, na grande maioria das pessoas. Estima-se aí um número de 85%. Talvez pode variar de uma variante viral para outra. Infelizmente, então, uma porcentagem pequena vai passar para a segunda fase, que é a fase da síndrome respiratória. Nessa fase, não é só o vírus que está atuando de forma maléfica para nós. É o nosso sistema de defesa que está destruindo o nosso próprio corpo. Começa a atacar muito fortemente o pulmão e outras partes do corpo. Mas o pulmão é o que nos dá mais sintomas nessa fase. A febre pode voltar, e nesse caso essa febre é um sinal de atividade do sistema imunológico de forma exacerbada. Vai sentir novamente dor de cabeça, pode ter problemas de diarreia e um dado importante, a tosse, porque o pulmão está sendo afetado de forma mais grave. No começo mais leve da síndrome respiratória, você procurou o médico notifica a Secretaria da Saúde, vai aparecer na curva de síndromes respiratórias agudas. Ela tem que aumentar quanto tempo depois, se a notificação está funcionando muito bem, 7 dias depois. Então, novos casos começam aqui, 7 dias depois começa a síndrome respiratória. Quanto tempo depois do evento de contaminação? 2 semanas, 14 dias. Vamos acompanhar a contagem. Na síndrome respiratória, ela vai se agravando e a fase B da síndrome respiratória, o pulmão está muito mais afetado e o paciente começa a ter falta de ar. É um momento de alerta muito grave. Tem que procurar novamente serviço de saúde e alguns vão optar pela internação hospitalar já para começar a dar oxigênio, porque a oxigenação do corpo está caindo de forma intensa. Infelizmente, uma porcentagem, mas graças a Deus uma porcentagem menor, não vai se curar nessa fase. O sistema imunológico, em vez de esfriar e acalmar, ele vai ficar ainda mais agressivo, numa grande bola de neve. Nessa hora, então, a ação do vírus na doença é o que menos importa. Nós temos que brecar o sistema imunológico, está extremamente agressivo. E ele vai afetar tanto o pulmão que vamos entrar na terceira fase. Não é mais síndrome respiratória só, é insuficiência respiratória, é um risco de morte iminente e é quando se precisa ir para uma UTI sem sombra de dúvida e uma porcentagem, infelizmente, vai precisar da intubação. Então, quando é que, sem sombra de dúvida, esse paciente vai estar chegando na UTI? Ele vai estar chegando na UTI, então, 21 dias, mais ou menos, depois que ele se contaminou. 3 semanas depois. Então, se eu quero diminuir o contato entre as pessoas, igual fazer um lockdown rigoroso, todo mundo preso em casa, quanto tempo vou demorar para ver a UTI diminuir? Se der certo, 21 dias. Menos que isso não vai dar certo. E por que eu tenho dúvidas? A minha dúvida, como eu disse para vocês, lembrando, é a fase de incubação. Nós temos muitas pessoas que já se contaminaram antes e elas vão ficar presas em casa. Ela vai começar a transmitir para os seus próximos. Em vez de você pegar, então, a contaminação indo numa festa, você vai pegar a contaminação dentro da sua própria casa. Essa contaminação em casa também vai aumentar. Pode ser, então, que 21 dias, num lockdown absoluto, rigoroso, nem dê resultado. Vai demorar mais que 21 dias ainda. Depois que o paciente entrou na UTI, quanto tempo ele fica na UTI? Infelizmente, o que eu tenho visto são casos longos. Vi relatos aí de 40 dias de UTI, 30 dias, eu não sei dizer qual a média, mas a média não é menos que 14 semanas, com certeza. Então, se entra a contaminação e entrar na UTI, já foram 21 dias, e na UTI vai ficar 14 ou mais 21 dias em média, quanto tempo vai aliviar a UTI? Vai demorar mais tempo ainda. Quanto tempo dura uma onda? A onda tem variado de um lugar para o outro, mas é assim, quanto mais rápido a evolução e a contaminação, mais rápido a queda. Vamos dar o exemplo de Manaus. Manaus, em dezembro, que começou a crescer rapidamente, em janeiro foi um horror de contaminações, mas em janeiro já começou a cair as contaminações. Tem um mês, pelo menos, que os novos casos em Manaus estão caindo. Mas as enfermarias devem estar cheias e a UTI ainda está cheia, porque tem um prazo para mudar. Então o que a nossa imprensa infelizmente faz? Em vez de contar para nós que o número de novos casos em Manaus está caindo ao mês, só vai falar da UTI que está lotada. Depois que a UTI começa a esvaziar, vai contar do número de mortos, porque infelizmente a UTI está esvaziando também porque está morrendo gente.
o número de mortos vai aumentar. Então, como que é a sequência natural da doença? Primeiro, aumenta a contaminação. A gente não tem números para falar quando foi. Mas 7 dias depois, aumenta o número de casos novos. Eu quero falar das coisas ruins, vou falar só dos casos novos. Depois de 7 dias, começa as síndromes respiratórias. Dali alguns dias a mais, começa a internação em enfermaria. Completando 14 dias depois que começou os novos casos, começa a internação em UTI. Mas pode ser que os casos novos já estejam até estacionando. Aumentou os casos da UTI, vou falar só de que a UTI está ficando cheia. Vai passar mais um tempo, 2 semanas, infelizmente vai começar a aumentar o número de mortos. Nesse momento, às vezes, como está acontecendo em Manaus, o número de casos novos já está caindo. Mas o que eu vou anunciar? Só que o número de mortos está aumentando. Então é dessa forma que, infelizmente, o jornalismo brasileiro consegue falar coisa ruim, desagradável sobre a pandemia o tempo todo e a gente não percebe nenhuma luz no final do túnel e nem bons resultados. Agora falar um pouco sobre os gestores. Se eu estou vendo que o número de casos novos está aumentando, e se eu fizer a conta, esses casos novos vão entrar para a UTI, vai demorar quanto tempo para eles entrar para a UTI? 14 dias. Eu tenho que preparar a minha UTI, porque esses casos vão chegar lá. Não adianta eu querer fechar as pessoas em casa. Esses que começou a doença, que se contaminaram 7 dias antes, esses vão continuar aparecendo e vão chegar na UTI. Eu tenho UTI para todos esses aqui? Não tenho? Então eu tenho que preparar minha UTI. Não adianta só eu querer fechar as pessoas em casa. O que eu posso fazer para que o número de casos novos aqui não cheguem na UTI 14 dias depois? É fechar as pessoas em casa? Não, fechar as pessoas em casa é para diminuir os casos novos, se é que funciona. Eu preciso melhorar o tratamento. Se eu conseguir um tratamento para as pessoas que estão ficando doentes aqui, elas não vão chegar para a UTI. É o único jeito de eu mudar essa história natural em 14 dias. Outro jeito não tem. E eu não entendo, então, muitas vezes, os relatos, as informações e as propostas que são feitas. Se eu não souber melhorar tratamento, se eu não souber aumentar o número de vagas na UTI, eu não vou resolver uma série de problemas que têm acontecido. Mas o que a gente vê de proposta? Só tem uma proposta dominante. Vão prender todo mundo em casa. E mais ninguém é culpado por nada. E outra coisa, a previsão de chegar até lá depende de bons dados, boas coletas de informações. Isso é fundamental. A gente não vai investir em busca de tratamento? Esquece, não, tratamento é importante. É o tratamento bem feito que vai ajudar a diminuir a porcentagem dos doentes que vão chegar na UTI. Melhorar o tratamento dentro da UTI vai diminuir a porcentagem dos que estão lá e vão morrer. Tudo isso tem que ser investido. Quando eu pego pessoas que estão contaminadas, se eu melhoro a quarentena dos seus próximos, eu também diminuo a transmissão. Não adianta eu prender todo mundo. Eu preciso localizar aqueles que têm risco de estarem na fase de incubação e contaminando. Se eu não tiver discernimento, se eu não souber discriminar as ferramentas boas para cada etapa do ciclo natural da doença, nós vamos ficar com essa sensação desse ano de total incapacidade. E o pior, vamos ficar na mesma história de que a culpa é sempre das pessoas que ficam fazendo aglomerações. Enquanto que a gente deveria pensar que existem várias ferramentas que devem ser aprimoradas para cada uma das etapas, e em cada uma dessas ferramentas a responsabilidade é de uma pessoa diferente. E o bom gestor tem que saber aprimorar cada uma delas. Mas eu continuo confiante, não tenha variantes, não importa essa história, na história natural aí da espécie humana, todas as pandemias passaram e essa também vai passar. Apesar da fase atual ser difícil, nós já passamos da metade dela. Estou confiante que nós temos menos de 6 meses para a pandemia também terminar. Mas vamos trabalhar melhor. Só trabalhando melhor nós vamos ser mais felizes.